Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua ajuda. Suplicamos pela Tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, meu Senhor, na cidade, no interior. Guarda, Jesus, a Tua igreja. Opera, Senhor, na vida do Teu povo. Guarda os Teus ministros. Guarda, meu Senhor, a Tua igreja, Senhor. Opera, meu Senhor, na vida das crianças, da juventude. Guarda cada família. Toma em Tuas santas mãos, ó Senhor, nos dando a graça, o entendimento e a capacidade para viver, Senhor, e fazer a Tua obra em dias tão difíceis. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa, Senhor, a Tua igreja entre as nações. Guarda o Teu povo, nos dá, Senhor, a graça para continuar. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo desde o princípio do nosso trabalho, no século passado, é trazer a palavra de Deus. O Brasil, até o século XIX, era a maioria idólatra. No século XIX, começou a mudar. Depois, na segunda metade do século XIX, o Brasil tem uma excelente atração pelo Evangelho, pela palavra do nosso Deus. E se formaram igrejas simples, igrejas bem simples, pregando a palavra de Deus com o empenho e esforço dos leigos. Tinha naquela época pouquíssimos com formação acadêmica em termos teológicos, e eram os leigos quem fazia o trabalho. As mulheres tiveram uma excelente participação. Mulheres visitadoras, mulheres de oração, mulheres pregadoras, mulheres professoras. A primeira escola bíblica dominical no Brasil foi uma mulher quem lecionou. Nós temos muitos exemplos da simplicidade do Evangelho da segunda metade do século XIX para a primeira metade do século XX. De 1850 a 1950, por aí. Simplicidade, um século de evangelho com pureza. Depois dos anos 50, começaram movimentos estranhos. E hoje é uma tragédia. O desafio é maior para esta geração, porque a palavra não muda, assim como Deus é imutável. E nós temos a responsabilidade de levar a palavra, sabendo que o homem é falho, sabendo que as pessoas podem mudar, podem olhar para trás, podem cair, podem se acabar espiritualmente falando. Mas elas não têm nem direito, nem autoridade, nem sucesso em transtornar o Evangelho. E nós vamos para o texto do livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas. Se fosse uma epístola, era a segunda.
Mas é um livro, é segundo Crônicas, capítulo 31, versículos 2 a 8. E aqui fala de uma reformulação, de um restabelecimento de trabalho que havia sofrido. Louvado seja Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 31, versículos 2 a 8. E Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das luas novas, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E, depois que este dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias do trigo, do mosto, e azeite e mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. Ao terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. E vindo o rei Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoa o teu povo, guarda o teu povo, manifesta o teu poder e faz, ó Senhor, que a tua igreja tenha ânimo, que os teus servos tenham ânimo, que cada um, meu Senhor, busque inteirar-se e dedicar-se, Senhor, nesses dias difíceis. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, quando a gente lê a palavra, a gente sabe que havia acontecido uns desastres grandes na história de Israel, como de qualquer nação. Todas as nações têm os chamados altos e baixos. Lideranças boas, lideranças ruins, homens justos ou coerentes, homens ímpios e até malignos. Israel foi também assim. Israel teve reis que, graças a Deus, Israel não tinha o hábito, não tem, a Igreja de Jesus não tem, a nação de Israel não teve nem terá o hábito pagão de canonizar. Pega um defunto que fazia a vontade do Satanás e dizer que ele é santo, mudar o nome, mudar a cara e alisar as pregas e fazer uma coisa diferente.
Isto é ensinamento de Satanás, é coisa dos demônios. Mas Israel teve muitos reis que eram verdadeiros santos, homens tementes a Deus. Este Ezequias foi um deles, Josias foi um deles, Davi foi um deles, muitos homens extraordinários. Os profetas, os sacerdotes, os reis. Mas entre os profetas houve profeta falso, entre os sacerdotes houve sacerdote profano, e entre os reis houve rei maligno, rei perverso. Na época anterior a Ezequias, eles passaram a adorar a imagem de escultura. Houve um período que adoraram a imagem de escultura. Os versículos 1 e 2 deste capítulo 31 fala sobre aquilo. Diz que ali nas cidades de Judá acharam-se muitos ídolos. Aí quebraram as estátuas, cortaram os bosques, eles faziam jardins arborizados e ali se ajuntavam para pecar. Em nome da religião, faziam miséria. Sexo em grupo, faziam miséria. E foram tirados os altares, foram tiradas as imagens de escultura de Judá e de Benjamim, também de Efraim e de Manassés, até que destruíram todas. E os filhos de Israel voltaram para suas possessões, para suas heranças, para cuidar de suas terras, observando a lei de Deus e adorando num lugar determinado, num lugar especial, no templo. Houve um período que o templo ficou sem atividade. Houve um rei que mandou fazer um altar conforme o altar dos ídolos que ele encontrou em Damasco. Houve tudo que era coisa ruim. O Ezequias foi ungido rei e começou a fazer as mudanças. Era um homem temente e começou a fazer as mudanças. E ele viu naqueles dias sacerdotes passando necessidade, os levitas vivendo de bico, fazendo bico, e alguns se dedicaram à idolatria, nesses cultos diabólicos da idolatria, levitas transformados em coroinha daqueles indivíduos lá. Um terror. Aí o rei Ezequias mudou, ele, usando a linguagem de hoje, fez um decreto e orientou o pessoal praticar o que estava escrito na lei, em relação ao culto ao Senhor e em relação à tribo de Levi, que era uma tribo que não tinha herança, só tinha o lugar da casa, o lugar para morar. Eles não tinham terra para cultivo. Não tinha terra para cultivo, eles tinham só o lugar de morar. Porque na função deles, do ofício deles, deveriam criar suas famílias. Então, o rei Ezequias restabelece esta situação. Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, ou seja, como estava escrito, e cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e aos levitas, para o holocausto era trabalho pesado, e para as ofertas pacíficas, para ministrarem
e para louvarem e cantarem as portas dos arraiais do Senhor. Ou seja, o Senhor tinha ordenado que a tribo de Levi seria uma tribo sacerdotal, o seu serviço seria espiritual para o bem-estar da nação inteira. O rei Ezequias faz isto valer novamente. No versículo 3 diz: também estabeleceu a parte da fazenda do rei para o holocausto. Ou seja, o rei não estava só dizendo, vocês façam, pague, tira. Não, o rei está, olha aqui a minha parte. Aqui está a minha parte. E separou o rei, destinou da sua parte, dos seus animais, bois, bodes e ovelhas, carneiros, cordeiros, para os holocaustos. Para os holocaustos da manhã e da tarde, era atividade. Para os holocaustos dos sábados, para os holocaustos das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Ezequias faz o povo retornar às práticas bíblicas. E agora o rei, com autoridade, com apoio, ordenou ao povo, todos os moradores de Jerusalém, que fizesse a sua parte, que desse a parte dos sacerdotes e dos levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor e não estar preocupado com como sustentar suas famílias. No versículo 5 diz: e depois que este dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias do trigo, do mosto, do azeite, mel e de todas as novidades do campo. Também os dízimos de tudo que produziam e trouxeram em abundância. A renovação, a restauração estava em pleno andamento. Os sacerdotes que outrora passavam necessidade, agora tinha abundância. Os levitas que se sujeitavam ao trabalho braçal, e muitos que tinham se envolvido com o culto perverso dos reis pagãos, agora estavam novamente envolvidos na obra de Deus, com solenidade, com dedicação. O versículo 6 diz: e os filhos de Israel e de Judá, porque no reino de Israel, o reino do norte, tinha muitos fiéis que jamais deixariam a lei do Senhor. Não podiam defender publicamente, não podiam pregar publicamente, não podiam praticar conforme o texto sagrado, porque quando o líder é perverso, a tendência é todo mundo cair na perversão. É a mesma coisa nas repúblicas, é a mesma coisa nas repúblicas parlamentaristas, nos reinos, é assim. Um presidente corrupto está rodeado de corrupto. Um rei corrupto corrompe o reino. E estava desta natureza o reino de Israel.
Mas lá no reino de Israel, o reino do norte, tinham pessoas completamente consagradas e dedicadas ao Senhor, esperando por esta renovação que o rei Ezequias implementou. E o versículo 6 diz: os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, os filhos de Israel habitavam em Judá, porque em Judá eles tinham pelo menos esperança e liberdade. Também trouxeram os dízimos. Os filhos de Israel trouxeram os dízimos das vacas, das ovelhas, os dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor. E eles não tinham acabado com as estruturas antigas, não tinha onde recolher. Aí fizeram montes na área que o rei determinou, uma área, digamos, que era segura, que era sagrada, que era dedicada ao Senhor Deus. Aí reservaram ali tudo que os judeus traziam, as quantidades que eles traziam, cereais, e foram guardando, amontoando, literalmente formando montões, um montão de trigo, um montão de cevada, e assim eles foram acumulando as coisas que eles produziam. O texto é bastante claro que eles tinham ali as coisas que eram produzidas lá. O mosto, que é o vinho, azeite. Eles produziam muito azeite, muito vinho. E também a terra chamada terra que mana leite e mel, porque era terra de rebanhos e tinha muito mel, literalmente. Muito mel. O resultado, eles juntaram isto, quantidades enormes. E os filhos de Israel, que habitavam em Judá, trouxeram também, participaram e fizeram muitos montões. Quando foi no 3º mês, começaram a fazer isto, e o Ezequias, o rei, voltou lá no 7º mês. 4 meses depois que o rei criou esta nova ordem no serviço sagrado, o rei chegou lá e viu montes e mais montes, montes de trigo, montes de cevada, um negócio coberto, que aquilo era, tudo é mosto, muito vinho, muito mel, tudo tinha muito. Além dos animais que eram trazidos e colocados naqueles espaços reservados. Aí o rei se alegrou e começou a louvar o Deus de Israel. O rei ficou feliz porque tinha alcançado o objetivo. Na Igreja de Jesus também é assim, irmãos. Na Igreja de Jesus também é assim. Quando se vê a obra ser feita, quando não há trama, quando não há fraude, o povo abre as mãos. Se houver segredo demais e enrolação, o povo fecha as mãos.
O povo sabe agir. Vamos orar. Pedir a graça do nosso Deus e suplicar pelo memorial todos os nomes que estão aqui no memorial da oração. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, pelo Teu profundo amor. Ó Deus bondoso, abençoe e guarda os nossos irmãos, crianças, jovens e adultos. Abençoe os Teus servos na cidade, os Teus servos no interior, os Teus servos, Pai, que estão começando. Abençoe e guarda. Abençoe, meu Senhor, os meus velhinhos. Toma em Tuas santas mãos os idosos, os enfermos. Guarda, dá saúde, dá vigor, ajuda cada um, meu Senhor. Nossos irmãos, nossos ajudadores, nossos intercessores, estenda sobre eles, Pai, a Tua destra, a Tua mão direita. E agora, Senhor, este memorial da oração. Tu sabes, meu Senhor, os meus irmãos que estão necessitados financeiramente, necessitados emocionalmente, necessitados da Tua intervenção, Senhor. Abençoa e guarda cada vida, cada família, todos os lares, dando aos Teus filhos a graça para suplicar, a confiança e a esperança para receber. Deus misericordioso, este memorial da oração, os nomes e as pessoas, Tu conheces, Senhor, cada realidade. Amado Pai, ouve a nossa petição. Nós Te pedimos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.